Amém, meu irmão? Você já chegou a uma conclusão nesse intervalinho aí? Se você tem tido mais aparência de cristão, ou você realmente tem produzido os frutos, né, dignos de arrependimento, dignos de uma nova vida? É desse jeito que tem que ser, porque esse é o Evangelho de Jesus. Amém? E esse texto aqui diz, né, nós estamos em Marcos capítulo 11, vamos ler aqui a partir do versículo 14, diz: então Jesus, quando ele chegou naquela árvore, naquela figueira, ele não encontrou fruto, ele só encontrou folha. Ele falou assim: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E no dia seguinte, eles passando pela manhã, verso 20, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Mais 2 versículos, depois já nós vamos entrar neles. O que aconteceu? Jesus viu aquela figueira sem fruto, porque se ele viu folha, era para ter fruto, porque no caso da figueira, o fruto vem antes da folha. Se tinha folha, certamente era para ter fruto. Se eu me autodenomino um cristão, não pode ser só de aparência. Eu tenho que ter fruto de cristão. E aí, Jesus liberou uma palavra para a figueira: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. No outro dia, eles passam ali e eles veem que aquela figueira está seca desde a raiz. E Pedro fala: Jesus, a figueira que você amaldiçoou secou. Você acha que eles passaram ali por um acaso? Não, Jesus fez aquilo naquele dia e no outro dia estava ensinando. Olha, para vocês verem que existe resultado. Olha o resultado que dá quando. Por isso ele começa a falar: tende fé em Deus. Meu irmão, creia em Deus. Essa fé em um Deus que pode todas as coisas. Essa fé em um Deus que é Senhor de tudo. Essa fé em um Deus que não depende do tempo. Essa fé em um Deus que criou os céus e a terra. Tende fé em Deus, porque eu vos afirmo que em verdade, que se você disser ao monte... A questão é que muitas vezes nós não falamos para a figueira, nós não falamos para o monte. Falar para a figueira é falar para aquela situação nas nossas vidas que não está produzindo nada, que só tem aparência. Falar para o monte é falar para o problema, é falar para a situação em nossas vidas que se transformou numa montanha que nós não conseguimos romper, que nós não conseguimos atravessar. Jesus não diz que é para falarmos sobre o monte, que é para falarmos a respeito do monte, não. Jesus diz que é para nós falarmos para o monte. Ergue-te, saia da minha frente, lança-te no mar. Meu irmão, quantas pessoas têm se queixado, murmurado, resmungado? Não porque o fulano fez isso, não porque o meu casamento é assim, não porque meu marido, que é minha esposa, que meu funcionário, que meu patrão, que o fulano, que o beltrano. Nunca chega e trata com o problema, com a raiz do problema, e volta a dizer: ah, então eu vou chegar para o meu marido e vou falar: você é um monte, você some da minha frente. Não é isso. Se tem uma área na vida do teu marido que te aborrece, esse é o monte, o marido não é o monte. Pastor, que você não conhece o meu, ele é um monte sim, mas então o teu marido é um monte, você não vai ficar batendo diante dele, você vai falar: pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque meu marido é uma bênção. Você entendeu? Se teu marido não tem paciência, o monte é a falta de paciência no teu marido, mas o problema não é o teu marido, porque a luta não é contra a carne e sangue, não é contra o marido, é contra o diabo que está agindo na vida dele. Meu irmão, minha irmã, pai, então a oração é o quê? Em nome de Jesus, eu repreendo essa impaciência na vida do meu marido. Eu não aguento mais um homem assim, então em nome de Jesus, o meu marido é uma bênção, ele é paciente, ele é amoroso, ele é carinhoso. Você está entendendo o que é falar do monte? Isso, falar para o monte é isso. Agora, o que é falar do monte? Você chama tua mãe, tua vizinha, tua irmã, aquela crente também que não tem fruto nenhum, só tem aparência de crente, e vamos falar mal da vida dos outros, do teu marido, do filho, da esposa, do patrão, vamos ficar falando mal do governo, né? Isso é ficar falando mal do monte.
Isso é ficar falando a respeito do monte. E isso não vai mudar em nada. Aliás, vai mudar para pior. Porque eu estou em desobediência em relação à palavra de Deus. Deus está nos chamando, está nos ensinando hoje o quê? A irmos direto ao ponto. A raiz secou desde a raiz. Qual que é a raiz desse problema? Por que está vivendo isso tudo? Então é aquilo, às vezes está com um monte de dívida e vai ver, a dívida não foi contraída porque comprou arroz e feijão. Às vezes a dívida foi contraída porque comprou uma calça, porque comprou um sapato, porque comprou um carro. Ah, mas eu não aguentei, eu comprei, então agora vem a conta. Não adianta nada brigar com a conta, falar que o juro está alto. Não, isso não funciona. Eu preciso ir lá na raiz. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Porque é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Falar para o problema. Lidar com a situação e não com aquilo que envolve o problema. Lidar com a raiz e não com o fruto. Amém? Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, falar, não é só pensar não, é falar. A palavra de Deus não volta vazia. Para ela voltar, ela precisa sair. Concorda? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará. Olha como é que olha o tempo dos verbos. Falar, tempo presente. Crer, tempo presente. Que se fará, que vai acontecer no futuro. Jesus falou, chegou para a árvore, vamos falar que fosse de tardezinha. Chegou lá e falou assim, porque aqui é a tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, não, de manhã. No dia seguinte eles saíram, e ele chegou lá naquela árvore e falou assim, ninguém vai comer mais fruto de você. Não foi instantaneamente, porque se tivesse sido instantaneamente, os discípulos veriam. No outro versículo aqui, no verso 20, passando eles pela manhã, no outro dia, que eles viram que as figueiras secou. Então isso demanda um tempo. Quando eu creio e eu falo, vai acontecer. Mas eu preciso me manter crendo. Não é porque eu não estou vendo que as coisas estão acontecendo, que elas não estão acontecendo. As coisas acontecem num outro campo, no campo espiritual. E às vezes, naturalmente, eu não estou vendo nada acontecer. Mas não é porque naturalmente eu não estou vendo as coisas acontecerem, que elas não estão acontecendo. Isaías 64:4 fala que nunca se viu um Deus, ou se ouviu de um Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Você que tem crido, você acha que Deus não está trabalhando por você e para você? Você que crê em Deus, que tem fé em Deus, fé do tipo de Deus. Você acha que Deus não está operando, não está trabalhando nessa hora? Lógico que está. Então olha o tempo, por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes e será. Tudo que você pede, creia e será. Os 3 tempos juntos. Creia, presente. Tudo que você pede, presente. Creia. Eu creio, por isso eu estou pedindo. E o que vai acontecer? Eu vou receber. No futuro eu vou receber. Só tem um porém aqui. Verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Esse texto ensina, sabe o quê? Quando você e eu estivermos orando, fazendo esse tipo de oração, essa oração que determina, não para Deus, determina para o monte. Essa oração que fala, essa oração que libera uma palavra que não vai voltar vazia. Quando nós estivermos fazendo esse tipo de oração, se o Espírito Santo nos lembrar que nós temos algo contra alguém ou alguém tem alguma coisa contra nós, se nós estamos com falta de perdão, se tem alguma amargura, se tem alguma mágoa no nosso coração, se nós lembrarmos de alguma coisa contra alguém, perdoa, ou seja, deixa passar, libera o perdão. Não é se ela veio rastejando te pedir perdão, não. Não é se ela merece ou não merece perdão, não. Perdoe com o perdão de Jesus. Jesus lá na cruz, ele olhou para mim e para você e falou assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu não pedi perdão, eu não merecia perdão e Jesus me perdoou. Incondicionalmente, sem sentimento, sem emoção, sem nada. É esse perdão
que eu quero que você aprenda a perdoar as pessoas. Não é porque merecem, não é porque pede e não é porque você está desejando ou sentindo. É porque existe um perdão de Deus disponível para você. Perdoar outras pessoas, porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Se eu não tiver o perdão, Deus não vai responder a minha oração. Amém? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que uma vida cristã, ela tem que ter fruto, não é só a aparência, não. Uma vida cristã, ela tem que falar ao monte e não falar do monte. Não ficar cogitando a respeito dos problemas, murmurando a respeito das dificuldades, falando para todo mundo de situações, de tribulações, de obstáculos. Vai direto à raiz e fale. E quando nós estivermos fazendo essa oração que remove montes, essa oração de fé, se o Espírito Santo lembrar, olha, você tem algo, teu coração está fechado para isso. Teu coração está, tem uma pessoa que te feriu, que te traiu, que te machucou, que te roubou, que fez algo que você até hoje não conseguiu perdoar. Perdoa essa pessoa. Eu quero orar com você agora a respeito disso. Eu sei que o Espírito Santo está lembrando você de algumas pessoas, ou de alguma pessoa, ou de uma situação que te machucou, que te feriu. Eu quero orar com você. A palavra de Deus diz para nós perdoarmos as pessoas, liberarmos perdão. Então diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo, fala o nome dele, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Beltrano, eu perdoo essa pessoa. Com o teu perdão, Jesus, eu libero essa vida, para que a minha vida também seja liberada. Eu abençoo essa vida da mesma forma que eu quero ser abençoado. Eu perdoo essa vida da mesma forma que eu quero ser perdoado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. Vamos agora ao nosso quadro Tire Suas Dúvidas. Vamos lá então, pergunta aqui da Fernanda, diz assim: se eu já fui batizada e me afastei de Deus, o que faço agora? Tem muitas pessoas que acham, isso, que batizou, aí depois que batizou nunca mais vai pecar, e quando peca, Deus ele nunca mais aceita, e agora eu tenho vergonha, e agora eu não vou mais para o céu, agora eu perdi a minha salvação, agora isso, agora aquilo. Todos esses agoras que eu falei são suposições, são pensamentos do inimigo, viu, Fernanda? O que eu tenho para falar para você é o que a palavra de Deus diz aqui na parábola do filho pródigo, dos dois filhos. O mais novo pegou a herança, esbanjou, gastou tudo, desperdiçou, então ele era filho. Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se tornou uma filha de Deus. Você se afastou certamente porque você pecou, certamente porque você pegou essa herança de filho, de filha, e foi gastar no mundo. É interessante que quando o filho ele se arrepende, ele volta para o pai, aqui diz, verso 20, Lucas 15, 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É fantástico essa cena, porque infelizmente, hoje eu vejo, pais, líderes cristãos, pastores, que quando um pecador, quando um filho de Deus, ele erra, e aí a língua pega pesado, e aí não serve para mais nada, e aí não presta, e aí exclui, e aí rebenta com ele no meio da igreja. Esse pai aqui representando Deus, e você e eu, Fernanda, representando esse filho pródigo. Você acha que eu nunca pequei? Você acha que não teve um dia que eu estava mais longe de Deus? A palavra de Deus para a tua vida, volta, arrepende e volta a andar perto de Deus, porque quando ele chegou, o pai falou assim, rapidamente, traz depressa a melhor roupa, veste-o, põe nele um anel no dedo e as sandálias nos pés, e vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava longe e voltou para casa. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Se você ainda está nessa condição, volta o quanto antes. Se você que está ouvindo
se afastou, o Senhor te ama, em nome de Jesus.